Olá, tudo bem? Capítulo 6 dos Mensageiros. Esse capítulo se chama Advertências Profundas. Então a gente lembra do capítulo anterior que eles estavam numa palestra, né? Do Telésforo. E aí ele está dizendo, né? Telésforo prosseguiu sob o calor da sagrada inspiração, dizendo, né? Irmãos nossos, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem se integrar na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de espalhar valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço reparador, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado totalmente. Nossos institutos de socorro, apesar deles movimentarem medidas de assistência indispensável, não está tendo efeito, né? Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias da nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Se esquecem de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias sublimes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo afirmou depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins, aqueles que fazem parte do nosso grupo, né? Dizia ele. Ao redor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós a concepção de que a Terra é um vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e tenhamos a certeza de que a esfera carnal é a grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos das nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vocês foram abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar com pena de seu passado cruel? Quantos de vocês partiu entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, você não soube lembrar dignamente para aprender a servir
conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor enviava a você possibilidades materiais para o necessário, você se voltava, né, à ambição desmedida, diante do acréscimo da misericórdia e do trabalho intensificado. Você se agarrou à ideia da existência cômoda junto às experiências afetivas, preferiu os desvios sexuais ao lado da família, preferiu a tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepôs as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Você deu, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indignação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vocês preferiu a inconsciência de si mesmo. Como doutrinadores, formulavam conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Aquele tal, né, faz o que eu falo e não o que eu faço. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado somente no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores de interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos de menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, com medo da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida chicoteia os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade se entregam às manifestações inferiores da magia negra. É mais rápido, né? A gente conseguir as coisas pela magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos trabalhos carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, à construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres no meio do caminho. Voltemos ao campo, retifiquemos as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não são admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem se aproximem daqui os que vêm com objetivos diferentes. Ou seja, quem está lá naquela reunião ou está para, na verdade, trabalhar, ou então procura outra coisa, né? Ele está sendo bem claro nesse sentido. Companheiros da comunicação, todos estamos aqui endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados necessários, é imprescindível que sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Portanto, todos que estamos aqui somos sequiosos na vida eterna. Não esqueçamos o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Sombra e água fresca não vai nos levar a essa subida, gente. Não vai.
Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador Aniceto se aproximaram de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas se dirigiu a Aniceto nesses termos: por favor, queríamos uma informação sobre a próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O ministério prestará esclarecimentos, ele respondeu atencioso. Mas, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, me prometeu cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu: não convém estabelecer plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Voltei os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto nos disse: tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Eu os deixo em estudos e observações aqui no Centro dos Mensageiros. Retirou-se com os maiores e um companheiro disse alegremente: podemos conversar? Aí nosso orientador explicou-me Vicente solícito: considera trabalho útil toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Aquelas bônus horas que eles recebem, né, por fazer coisas boas, eles também recebem por falar coisas boas. Curioso e surpreendido, perguntei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e respondeu: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porque sua presença se tornaria desagradável e o seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Resultado dos pensamentos inferiores, né? O espírito nos mostra como nos melhorar, trabalhando, tendo responsabilidade no aproveitamento do nosso tempo. Portanto, seremos muito mais cobrados, porque temos consciência disso. E, além de tudo, devemos dar o exemplo, né? Ok? Boa semana a todos, pensemos nisso, né? Beijos, fiquem com Deus.